Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Carreiras e Profissões. E esse é o nosso encontro semanal. Eu sou a Rosivan Dias e hoje nós vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente. Essa semana que traz muita importância para todos nós que fazemos parte do meio ambiente. E para falar sobre isso, nós temos alguns convidados especiais e entre eles está a nossa Apoliana Trajano, ela que é da área de saúde e vem contribuindo muito na educação que é desenvolvida aqui no SENAC, no segmento de saúde. Professora, seja muito bem-vinda ao quadro Carreiras e Profissões. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui com você, que é uma inspiração para tantas pessoas que se importam em levar conhecimento e especialmente em fazer parte do SENAC. Isso mesmo, Apoliana. O SENAC, desde 2021, ele vem realizando o programa ECOS. Foi lançado em 2021 e de lá para cá, através de um grupo gestor, ele vem realizando atividades, ações interativas que vem dando fortalecimento a uma das nossas marcas formativas, que é a sustentabilidade. E recentemente a professora, no curso de atendente de farmácia, participou do projeto integrador, que falou muito bem sobre essa temática. Não foi isso mesmo, professora? Exatamente. Junto com a turma atendente de farmácia, nós desenvolvemos o projeto integrador, contando com a presença da sociedade, que era o nosso público-alvo. Falamos a respeito das plantas medicinais, né, os chás, que é uma prática milenar, chás de xanana, de hortelã, que todo mundo tem no quintalzinho de casa, ou deveria ter, pois tem muitos benefícios. E falamos também sobre a importância do descarte correto de medicamentos. Perfeito, professora. Entre os medicamentos, né, eu me recordo que a senhora também trouxe o canabidiol, que é uma das plantas medicinais. Inclusive, pessoal, é interessante a gente saber um pouco mais sobre essa planta, o uso dela, o uso correto, e eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. O canabidiol, ele é um óleo extraído da cannabis sativa, que é o nome científico da maconha. O canabidiol, ele vem revolucionando a medicina, pois é um medicamento que vem trazendo muitos benefícios para as pessoas que sofrem de epilepsia, esclerose múltipla. Recentemente houve uma matéria muito importante, um programa inteiro, o Globo Repórter, a respeito disso. E o SENAC traz essa importância, traz as novidades, né, da indústria farmacêutica, as novidades desse segmento de saúde para os seus alunos, né. Qual é o maior desafio? Nós falamos sobre canabidiol, benefícios versus tabus. Eu acho que o principal tabu é a educação das pessoas, né? Mas como assim um medicamento da maconha, né, que é uma substância tão marginalizada? E aí os alunos trouxeram para a sociedade que esteve presente a diferença, né, entre o uso recreativo, que é aquele uso em forma de cigarro, e o uso medicinal, que é a retirada do canabidiol, que traz tantos benefícios e tem mudado a realidade de tantas famílias. E esse conhecimento ele foi abordado durante um momento, né, no projeto integrador. O projeto integrador é a culminância de um curso, no caso o curso foi o atendente de farmácia, onde nós falamos inclusive dessa utilização, da importância do esclarecimento, para que não haja dúvida e também não haja uma política totalmente contrária quando não se tem o conhecimento. E aí, professora, você também falou, né, de outras plantas, a xanana, que é uma planta também tão comum, que às vezes a gente tem no quintal da casa e não sabe a utilização, não sabe a utilização através do chá, os benefícios, como utilizar. Fala um pouco da xanana também. Exatamente, a xanana, ela é uma planta regional. Aqui a gente vê pelas calçadas, né, pelos quintais, encostes de muros. E ela é uma planta muito importante, ela tem ações muito benéficas com relação a inflamações, tá, prevenção de doenças, além de ser uma punk, que é uma planta comestível. Então, a flor da xanana, ela é comestível. Se você tem aí no cultivo do seu quintal, você pode pegar, adicionar a saladas, a pratos frios e até comer ela mesmo sozinha in natura. Inclusive, eu experimentei o chá, é uma delícia e eu recomendo. Professora, a senhora falou da importância do descarte. Quais são os malefícios, se caso isso não vier a ocorrer de forma correta, né, o descarte correto desses medicamentos?
A gente sabe que, infelizmente, há pessoas que vivem do lixão, né? Isso é um problema socioeconômico do país inteiro e do mundo até. Então, quando essas pessoas têm acesso a esse medicamento que você joga no lixo comum, essas pessoas, elas, por serem muito leigas, elas acham que podem levar para casa e utilizar esse medicamento. Há medicamentos que, após o prazo de validade, ele pode causar infecções graves. Além disso, aves também podem se alimentar desses medicamentos confundindo com sementes e assim serem contaminadas. Outros animais se alimentarem da carcaça dessas aves e assim serem contaminados. Né? E assim é que surgem as doenças como, por exemplo, coronavírus. A gente pode utilizar um exemplo bem genérico, né? Que destruiu aí uma boa parte da sociedade, né? Em si, né? Além disso, também o descarte incorreto. Quando você tem medicamentos vencidos dentro da sua casa, você tem uma química que ela pode ter um efeito reverso, né, se consumida. Então a gente sempre solicita o que há, o que deve haver, né, entre a indústria farmacêutica e o comércio local, o que a gente chama de coleta solidária. Uhum. Eles não se recusarem a receber esse tipo de material. Porque os medicamentos, eles são classificados como resíduo químico. Quando ocorre esse descarte incorreto também, eu posso estar contaminando os mananciais. Né? E os peixes podem estar se alimentando desses medicamentos. Como, por exemplo, anticoncepcionais. Né? Os peixes utilizam esse medicamento, chega na nossa mesa aquele peixe e a gente está ingerindo hormônio. De uma maneira que não deveríamos ingerir. Além de anomalias também, que podem causar, aliás, que esses produtos químicos, essa química, esse medicamento pode causar nos animais e aí bagunçar todo o nosso ecossistema. E na nossa mente a gente acha que isso não está acontecendo, mas isso está acontecendo sim. Então, de forma alguma, descartar seu medicamento no lixo doméstico, né? Isso que é feito ali na coleta semanal pela rede pública. O correto é você pegar todo o seu medicamento, encaminhar a uma farmácia e esse medicamento ser recebido. E o ideal é que as indústrias que fornecem esse medicamento recolham dentro das drogarias, das farmácias, é isso mesmo, não é isso, professora? Exatamente. E aí, se alguém tiver a dúvida, mas e aí a farmácia faz o quê? A farmácia ela encaminha para uma empresa terceirizada que faz a incineração desse tipo de material. Professora, ficou muito bem esclarecido, né, que o descarte correto é levar o medicamento, aquele que já perdeu a sua validade, para as farmácias de drogaria. Mas no caso onde não há essa facilidade de receber esse medicamento, como a dona de casa, ela pode fazer esse descarte correto? Sim, como a gente sabe, quando falta informação, né, o que a gente faz? Joga na privada ou então simplesmente descarta no lixo comum. O que eu indico? É uma maneira meio genérica, mas a gente precisa oferecer uma solução. Né? Nós, como donos de conhecimento específico, precisamos apontar uma solução. Que você reutilize as embalagens de álcool, as embalagens de refrigerante, as embalagens de amaciante, e dentro dessas embalagens você coloque os medicamentos nas cartelas, os vencidos, coloque também os líquidos e você especifique, colocando uma etiquetinha, né, bota uma fitinha ou escreve com um pincel medicamentos vencidos. As pessoas que têm acesso ao lixão, elas não irão abrir essa embalagem. E que demora muito tempo para se decompor, a gente sabe. Esse não é o ideal, mas a gente precisa apresentar uma solução mediante as dificuldades que a sociedade encontra para fazer o descarte desses produtos que são tão perigosos, né, para o meio ambiente. Então, essa fica uma dica, especialmente também para as pessoas que fazem uso de insulina. Então, tem aquele uso constante e descarte de seringas, né? Olha aí o perigo. Então, que possam estar utilizando essas embalagens, lacre bem fechadinho, passe uma fita, identifique medicamentos vencidos, para a gente, de uma certa forma, né, e como podemos, dentro das nossas condições, proteger o meio ambiente. Daí a importância de você conhecer a preservação do meio ambiente, por isso nós estamos falando isso. O descarte incorreto desse medicamento pode contaminar toda uma cadeia alimentar, que isso vai impactar em nossa saúde. Professora, eu queria que a senhora também nos ajudasse quanto à preservação do meio ambiente,
trazendo um recado aqui para o pessoal de casa, né, dando as suas considerações finais. Mas antes da professora trazer as considerações finais, nós temos, Henrique, as imagens do momento em que ela trouxe ali para a nossa sala de aula, abriu esse conhecimento, não só para os alunos SENAC, mas para o público, uma visita onde ela trouxe muito maiores informações sobre a Semana do Meio Ambiente, nessas temáticas aqui que foi abordada. Olá, eu sou a Poliana Trajano, instrutora do curso de atendente de farmácia do SENAC. Hoje realizamos no auditório do SENAC o projeto integrador com o tema Saúde em cápsula ou em folha. Pensando no meio ambiente, abordamos assuntos sobre armazenamento e descarte correto de medicamentos. Falamos também sobre a prática milenar dos chás de plantas medicinais. Eu sou aluna do curso de atendente de farmácia do SENAC e hoje nós estamos com o nosso projeto integrador e o meu stand está abordando o tema das plantas medicinais, a xanana e o hortelã. Estamos falando sobre os seus benefícios para o nosso organismo, como ela é usada na medicina tradicional, né, de muitas gamas de medicamentos fitoterápicos. E estamos também abordando outros temas em outros estandes muito importantes e com muitos benefícios para a população em geral. Hoje nós estamos apresentando a vocês algumas plantinhas medicinais, que são elas a cidreira, o capim-santo e a camomila. Também vamos explicar a vocês um pouquinho do uso racional de medicamentos, o porquê que é importante fazer o manuseio correto dos medicamentos convencionais no dia a dia. Me chamo Maria Luísa. Nós ficamos com o canabidiol, benefícios versus tabus. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é o canabidiol. O canabidiol, mais conhecido como CDB, é uma substância retirada da planta cannabis sativa, mais conhecido como a maconha. Só que diferente da maconha, ela não possui o THC. O que seria o THC? O THC é que deixa a pessoa com efeitos psicoativos, com perca de consciência e com vícios. Já o canabidiol não. Ele é utilizado especificamente para o benefício do alívio das dores. E nós trouxemos a amostra aqui do óleo. Boa tarde, estamos precisando do projeto integrador. O nosso trabalho é sobre o armazenamento de medicamentos, a erva doce, o suco de limão e o descarte de medicamentos. Isto é SENAC, preparando você para o mercado de trabalho. Perfeito, professora, muito obrigada. Então, pessoal, tá aí a dica para quem ainda tem essa dificuldade, quem está indo a uma outra cidade, porque esse programa, ele alcança outras cidades através do YouTube. Inclusive, eu quero deixar a dica aqui para nos acompanharem através das nossas redes, tem um alcance muito maior, para que você também contribua com o meio ambiente. Lembrando que o descarte correto, inicialmente informado pela professora, é que as farmácias e drogarias recebam esse medicamento já vencido e ali faça o descarte correto. Aí está o nosso incentivo para que todos venham trabalhar junto em prol da preservação do nosso meio ambiente. Professora, muito obrigada pela sua participação e eu deixo aqui as considerações finais para a senhora. Muito obrigada a você pelo convite. Se de repente surgir alguma dúvida, as pessoas acharem o que é que eu faço com a caixa, que não tem mais medicamento, e a caixa é perigosa? Não, a caixa você pode estar destinando sim para os órgãos de reciclagem, né? Porque a caixa a gente chama de embalagem secundária, então ela não oferece nenhum risco, não. Muito obrigada, para mim é um prazer e uma satisfação estar aqui disseminando conhecimento tão importante. Muito obrigada mesmo. E para dar continuidade na Semana do Meio Ambiente, o nosso convidado de hoje, ele que já foi presidente, atualmente é vice-presidente do Comitê de Bacias do Rio Miarim, esse comitê que abrange mais de 80 municípios do estado do Maranhão. Eu estou aqui com Venâncio do Peixe, que também é o fundador do Sindicato dos Pescadores aqui de Bacabal. Seja muito bem-vindo, Venâncio, ao Carreiras e Profissões. Obrigado pelo convite. A gente fica honrado a receber esse convite para vir aqui no seu programa, visto que a gente já tem parcerias, né, lá no Sindicato dos Pescadores, e a gente viu a necessidade de criar o Sindicato de Pescadores justamente por eu fiz parte mais de 20 anos da colônia de pescadores, e a gente vê a necessidade de ter um olhar especial pelo pescador de Bacabal, um atendimento melhor a esse público. O pescador ele sofre bastante. O pescador ele sai da sua casa para ir para o rio, para ir para um igarapé, para ir para um lago,
e ele vai para lá só com o material dele, a tralha de pesca e a esperança de que faça uma boa pescaria. E ele tem tanto que se alimentar como tem que suprir a necessidade da família dele através desse trabalho, que é um trabalho muito difícil, muito perigoso. E a gente via essa necessidade de a gente criar um órgão para ser mais voltado, fazer um trabalho mais específico para esses pescadores. E aí a gente, ajeitando documentação, tudo isso, a gente viu a necessidade de a gente estar capacitando esses pescadores. Quando a gente fez parceria com a CEPAC, a antiga Secretaria de Pesca, conseguimos computadores lá para o sindicato para fazer curso de computação. Agora, recentemente, a parceria com o SENAC, através de você, que quero lhe agradecer e parabenizar pelo trabalho que você faz aqui em Bacabal, à frente do SENAC. Estamos capacitando, que a gente teve o curso de gastronomia, agora está tendo de cuidador infantil, e a gente vai buscar mais parcerias para a gente capacitar esses pescadores, que é uma profissão que coloca o alimento na mesa do bacabalense. E uma das mais saudáveis que tem, que é o pescado. Exatamente, Venâncio. Nós estivemos presencialmente lá no Sindicato dos Pescadores, conhecendo as instalações, ficamos muito animados, entendemos que ali dentro do sindicato nós tínhamos condições de colaborar, né, contribuir para que ali houvesse uma possibilidade de geração de renda. Foi quando nós ofertamos ali para o Sindicato dos Pescadores cursos de qualificação profissional. O sindicato, ele tem mais de 2.000 sindicalizados, né, sócios. Essas pessoas, elas vêm recebendo de que forma os benefícios do sindicato? O principal mesmo, o carro-chefe da representação de pesca é o seguro-defesa, que o governo federal paga 4 salários, o período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é o período de reprodução do pescado. As pessoas recebem, que é justamente não pescar, para o peixe, as espécies se reproduzir. Infelizmente, não é muito respeitado essa época, porque a gente já está mês de junho. E tem pescador que agora que está sendo liberado o defeso dele. Tem outras questões que tem 2 anos, 3 anos que estão atrasados. Então, até para a gente fazer uma fiscalização bem rígida, para ser respeitado isso, o pagamento também teria que ser mensal no período do defesa. Mas o sindicato tem sido voltado também à questão do assistencialismo. Não é muito bom, mas a gente dá a cesta básica para aquelas famílias mais necessitadas. Tem umas pessoas que criticam a política da pessoa dar uma cesta básica. Mas só quem sabe a necessidade, que é uma cesta básica, é o pai de família que está vendo o seu filho chorar, que está com fome, que não tem o que fazer. Aí ele sabe a real necessidade que tem uma cesta básica na vida de uma pessoa dessa. Não resolve, é uma coisa momentânea. Mas aí a gente está buscando essas parcerias de capacitação, de formação desses pescadores, porque o SEBRAE, o SENAC, esses órgãos, hoje eles estão fazendo muitas parcerias no município de Bacabal, nas comunidades de Bacabal, para capacitar esse jovem, porque a gente vê que só com educação, com essas capacitações, a gente vai conseguir melhorar a vida desse jovem. Possibilitar uma geração de renda, né? Você sempre certeza, falou aí na certeza. sua fala, você trouxe que a vida do pescador é uma vida muito difícil, né? Uma vida muitas vezes sofrida. Sofrida demais. Para ter uma ideia, para o pescador preparar a rede dele, a rede de pesca, que a gente chama rede de pesca. Então ele tem que comprar chumbo, comprar corda, ele tem uma mão de obra quase de uma semana antes para ele poder ir para o rio, para o lago, para pescar. Quando a coisa não está boa para ele, na primeira vez que ele coloca a rede dentro d'água, aí já vem o jacaré, já vem um aterrado, já destrói aquele material dele que ele às vezes comprou até fiado ali, fez um investimento para ele. Então isso não é geralmente que acontece, mas acontece essas questões que tem um lago onde tem jacaré, onde tem aterrado que fica circulando ali, aí toma muito prejuízo. Então é difícil a vida do pescador. E o sindicato ele veio para minimizar essas dores, assim, e trazer esse incentivo. Trazer esse incentivo. E assim, a questão que a gente preza muito também, a questão do meio ambiente, como eu já fui presidente do comitê, e hoje eu estou atual vice-presidente. Dia 14 a gente vai ter um evento muito grande em Joselândia também para a gente tratar essa questão do meio ambiente. O Rio Mearim ele abrange para mais de 80 cidades.
sendo que o rio Mearim, todos os rios que tem aqui próximo, tudo é afluente do rio Mearim. O Bambu, aqui na saída da cidade, ele nasce, mas ele deságua no rio Mearim. O outro rio, o Grajaú, que foi um rio muito famoso, ele está quase morto, mas ele também deságua no rio Mearim. O rio Pindaré, que está lá depois de Santo Inês, também ele deságua no rio Mearim. Então o rio Mearim, ele nasce ali para Formosa da Serra Negra e vai até a Baía de São Marcos. Então todas essas cidades que esses rios são afluentes do rio Mearim, eles fazem parte da bacia do rio Mearim. E não é só uma preservação com relação à piscicultura, mas também com a agricultura, né? Com a agricultura, tudo a gente tem essa... A preservação do rio, ela vai impactar em muitas áreas, né? Com certeza. Até a Eneva, ela foi muito criticada, a Eneva, quando ela chegou aqui no Maranhão, a questão de captação de água para as termoelétricas. E hoje o Comitê de Bacias com a Eneva está fazendo um projeto de reflorestamento das matas auxiliares do rio Mearim, e esse ano já deve ter os canteiros de muda já para ter sido feitas essas matas auxiliares. Eu estou discutindo com alguns colegas vereadores e com a minha assessoria, Abel Carvalho, jornalista que é muito competente, que conhece muito dessa área daqui de Bacabal. A gente está discutindo um projeto para tirar essas casas ali da margem do rio Mearim, da Trisdela, né? Lá da Trisdela, ali, Avenida Mearim, Rua do Cajueiro, aquelas casas que elas são de fundo para o rio. Primeiro, a questão do meio ambiente ali. Aquelas casas, elas não têm fossa, elas jogam os dejetos dela direto dentro do rio. O programa Minha Casa Minha Vida, a prioridade dele é área de risco. A gente viu agora a tragédia que teve lá no Rio Grande do Sul. Aquelas famílias todas passando por aquilo ali. Hoje a gente pode estar discutindo, vamos tirar as casas da Avenida Mearim, da Rua do Cajueiro, parte ali da Trisdela, que é o perigo ali. Isso não vai resolver o problema da enchia, porque vai continuar tendo a enchia, vai continuar tendo... É um fenômeno natural. Mas a minha preocupação naquela área, porque o rio, ele tem um leito normal dele. Hoje ele não tem a mata auxiliar, porque as matas auxiliares do rio, do Igarapé, é justamente para a água não estar caindo dentro do rio, é para proteger as raízes das árvores, ela sustenta a terra para ela não estar descendo direto para o leito do rio. Quando tem uma enchente grande, o que pode acontecer? A calha do rio, a areia pode ir embora por a velocidade da água. Quando o rio afunda, as rebanceiras do rio, ela pode ter um deslizamento de terra. Se acontecer, ter um deslizamento de terra, como na Avenida Mearim, tem casas que já foram condenadas pela Defesa Civil. Se essas casas chegarem num deslizamento de terra na margem do rio, essas casas caírem para dentro do rio, à noite, principalmente se tiver alguém dormindo, quando tiver, vai dizer, é culpa do gestor público, é culpa do vereador que viu esse problema há tanto tempo e nunca fez nada. Então a gente vai ter uma discussão com audiências públicas, Ministério Público, Defesa Civil, Comitê de Bacias, para a gente conseguir fazer essas pessoas contempladas. Eu tenho em mente um projeto, discutir, fazer uma audiência pública, discutir isso, as famílias aceitando, a gente fazer o projeto para tirando essas pessoas da margem do rio, que ali seja feita uma orla, que seja usado aquilo dali mesmo para preservação do rio, uma forma turística, e para preservar as margens do rio. Porque tanto o alceramento, ele acaba com o rio, e se as matas auxiliares, isso é o principal, que o rio vai morrer. E onde é mais discutido hoje as questões climáticas também é a falta d'água, que a nossa cidade passa por uma falta d'água muito grande. Gente, prefeito perfurando poço e não resolve a situação da falta d'água na cidade. Então é uma questão que o mundo todo está discutindo, uma questão ambiental, né? Questão climática, é justamente o desmatamento que está aquecendo a terra. Então é uma preocupação hoje mundial, né? De fato é verdade, Venâncio. Todos os anos a gente vem acompanhando as enchentes do rio Mearim e as dificuldades da região da Trizidela, onde casas são invadidas por água, mas esse ano foi diferente. Esse ano eu particularmente acompanhei o desenvolvimento e empenho da gestão municipal, onde fez a aquisição de barcos, chamou o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil e circulou toda a área ali onde consta o bairro da Trizidela, onde possivelmente poderia ter um impacto. Uma
uma forma de preservar, né, e se antecipar de algum risco eminente que poderia acontecer. Inclusive foram feitos cursos da Marinha de forma para que o Corpo de Bombeiro e outras pessoas pudessem pilotar os barcos e evitar uma tragédia muito maior. E nós não tivemos esses transtornos como anos anteriores, né? Isso foi muito importante. Eu quero aqui abrir esse parênteses e parabenizar o município em razão disso. E sabemos que esse projeto que você vai discutir junto com o Comitê de Bacias, em busca de melhorias para a região aqui de Bacabal, isso não só vai incentivar o turismo, inclusive Bacabal ele entrou na rota do turismo, e preservar o Rio Mearim não só vai desenvolver o turismo do Maranhão, mas também a agricultura, preservar famílias e trazer um incentivo a toda a população. Então todos ganham. A preservação do meio ambiente é para isso, para que todos sejam beneficiados, e o Venâncio ele vem trazendo isso muito presente nos seus projetos, nas suas propostas. Inclusive, ele é conhecido como Venâncio do Peixe, porque é um agricultor, é um pescador que conheceu de perto o sofrimento, a luta do trabalhador, e a partir daí ele se descobriu como uma pessoa capaz de também levar muito mais o seu conhecimento para outras pessoas, incentivar, sensibilizar. E aí nasceu o vereador Venâncio, não foi isso mesmo? Isso mesmo. Venâncio do Peixe, isso foi até uma brincadeira. Eu, apaixonado por peixe, por água, e comecei a criar peixe. E um dia lá, quando a gente terminou de fazer a despesca do tanque, uma amiga minha, a professora Joanita, ela disse que ia ser candidata a vereadora. Depois eu vou ser também. A gente começou brincando. Ela disse, como é que vai ser teu nome? Vai ser Venâncio do Peixe. E de lá nasceu a pré-candidatura de Venâncio do Peixe. A questão do turismo, eu também fiz parte. O Zé Antônio da Emprego e Renda, ele me pediu para acompanhar a equipe do Sebrae, que foi contratada para fazer o plano de turismo em Bacabal. Então eu levei essas equipes em alguns pontos aqui dentro de Bacabal, levei no Fala Cantano, levei no Cajueiro, que tem um senhor que fabrica a cachaça dele lá, que ele gera o gás dele, ele gera muitas coisas, bem que no povoado do Cajueiro, aqui a 3 km de Bacabal. Levei na Vale do Mearim, onde tem o Lago da Santa Maria, que é um potencial muito grande lá para turismo. Levei eles lá no Campo Redondo, levei em muitos pontos aqui de Bacabal, que foi criada a rota, está sendo criada a rota do turismo na Baixada aqui de Bacabal também. Então, como a minha vida toda foi nos rios e lagos aqui pescando, eu conheço muito bem dessa área. E na parte da agricultura também, como você falou, eu tenho ido buscar bastante com o ITERMA, com o INCRA, tenho ido buscar regularização fundiária, onde já foram entregues bastante títulos aqui no Seco das Mulatas, no Centro Cirilo, no Sincorá, Fala Cantano, o povoado Barrigudinha. A gente está pronto já a titulação da Vale do Mearim. Agora dia 19 e 20 e 21, a gente vai estar fazendo ação na comunidade São Sebastião dos Pretos e no Campo Redondo, que são 2 quilombos, que o ITERMA nunca fez uma ação lá dentro desses quilombos, que ele foi reconhecido agora como uns quilombos do Estado. Então a gente vai fazer 100 preventivos para as mulheres lá dentro do quilombo São Sebastião dos Pretos, para não ter aquela questão delas saírem de lá, as mulheres que precisam fazer isso, para vir aqui na cidade. Então a equipe do ITERMA, juntamente com o Senai e o município de Bacabal, a prefeitura de Bacabal, vai levar a equipe dia 20 para São Sebastião dos Pretos para fazer esses exames nas mulheres lá dentro da comunidade. Dia 21 vai ser feita a mesma coisa no quilombo Campo Redondo. Estamos tentando ver se entrega já o título também do Campo Redondo no dia 21. Esses 2 quilombos a gente conseguiu cifrar para mais de 30 pessoas também no assentamento, onde essas pessoas eles vão receber o apoio inicial. O apoio inicial ele é de R$6.000 por família. Ele tem um ano de carência, mas com 2 anos para pagar. Eles só vão pagar 10% desse valor que eles recebem de R$6.000, só vão pagar 600 e poucos reais, tendo 3 anos para eles pagarem. A gente conseguiu trazer mais de 1 milhão em apoio inicial para as outras áreas, como Lusiana, o Bom Jesus, o PE Alantejo, o Derro Mirréis, o Bom Princípio, que são assentamentos do Estado.
título para essas comunidades, a gente conseguiu entregar. Agora, dia 17, a equipe técnica do ITERMA vai estar aqui no povoado do Alentejo para tirar uma sobreposição, para a gente entregar também o restante dos títulos que faltam. A gente conseguiu trazer, através do ITERMA, mais de 60 casas para esses assentamentos. Conseguimos também agora, recentemente, mais 50 casas para esse quilombo Campo Redondo, onde lá só a escola é a casa que é construída de alvenaria, as outras tudo são casas de taipa. Com o período da enchente, essas casas lá ficam tudo inundado, o pessoal lá, as famílias tem que fazer um giral mais ou menos de 1 metro para ficar subindo, conforme o rio vai subindo, as crianças andando dentro dentro do período invernoso dentro da água. Então, assim, tem umas áreas muito sofridas aqui em Bacabal, e a gente sonha em melhorar a vida dessas comunidades com essas ações que a gente tem conseguido fazer, tanto com o município, como com o governo do estado, como o governo federal. Então a gente tem usado esse mandato para ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, e Deus tem abençoado, e com fé em Deus a gente vai tentar buscar esse terceiro mandato para a gente continuar trabalhando para o povo. Lembrando que são áreas sofridas, mas não são áreas esquecidas. O que vocês falaram e vocês estão trabalhando são projetos de melhorias, projetos que vão transformar, vão ajudar e vão incentivar. Venâncio, eu quero te agradecer pela participação. Para nós foi um privilégio, um esclarecimento, e é muito importante a gente ter dentro do nosso município pessoas que vivenciaram, que vivem ainda de determinada área e pode desenvolver aquele segmento. Hoje nós falamos sobre a preservação do meio ambiente e buscamos pessoas que convivem com essa realidade e podem trazer projetos de melhoria para o nosso município e região do Médio Mearim. Muito obrigada, Venâncio. Eu que agradeço, ter a oportunidade de estar aqui nesse programa, que você que é uma pessoa que contribui muito para a gestão de Bacabal, a mais nova cidadã bacabalense, né? Agora a gente conseguiu ali na Câmara aprovar um projeto lhe tornando uma cidadã bacabalense. Dia 19 a gente deve estar entregando esse título para você, como o presidente do ITERMA, o Anderson George, que é chefe do setor de assentamentos, outras pessoas que contribuíram muito com o Bacabal. A gente vai estar fazendo essas entregas. E para a gente fazer acontecer, não é preciso ter muita formação, precisa ter só a coragem de trabalhar, que tem muita gente precisando aí da ajuda da gente, e aí a gente contribui com o que pode. Muito obrigada, Venâncio. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao município de Bacabal por me receber e me acolher tão bem, e estou aqui à disposição, junto com a minha instituição SENAC, para ajudar a contribuir e desenvolver nossa cidade. E aproveito a dizer, não somente Bacabal, mas a região do Médio Mearim. Esse é o nosso compromisso e o nosso nome é Trabalho. E você acabou de assistir mais um quadro Carreiras e Profissões. E nossa temática de hoje foi falando sobre meio ambiente. Em alusão à Semana do Meio Ambiente, nós que desde 2021 realizamos o programa Ecos, esse programa que incentiva e valoriza a preservação do meio ambiente. E tivemos como convidados especiais a professora Apoliana Trajano, que representa o segmento de saúde, e o vereador Venâncio do Peixe, responsável pelo Sindicato dos Pescadores aqui de Bacabal. Fique conosco toda semana e fique sabendo de tudo que acontece aqui em Bacabal e na região do Médio Mearim. E eu te espero até o próximo quadro.